Neste canal eu trago histórias reais, ensinamentos dos maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, e mostro como aplicar isso na vida real, com números, estratégias e decisões que qualquer pessoa pode entender. Nada de mágica, nada de enrolação. Aqui é investimento de verdade, explicado com clareza e sem hipocrisia. Agora, vamos para o vídeo de hoje. E para o que essa história pode ensinar sobre construir riqueza de forma consciente e inteligente. Olá! Ao longo das décadas recebi milhares de perguntas sobre dinheiro, investimentos, fortuna e liberdade financeira. Mas existe uma pergunta que continua surgindo. Sempre. Em conferências, em cartas, em entrevistas, até em jantares casuais. Senhor Buffett, por que o senhor não investe mais em imóveis? Eu entendo a curiosidade. Para muita gente, o mercado imobiliário parece um investimento perfeito. É palpável, é bonito, é glamuroso. As pessoas falam com brilho nos olhos sobre comprar casas, reformar, revender, receber aluguéis e ficar ricas praticamente sem fazer nada. Parece bom, parece seguro, parece inevitável. Mas deixe-me contar algo que poucas pessoas realmente compreendem. Para a maioria das pessoas, e até mesmo para mim, o mercado imobiliário é um investimento ruim. Não é porque ninguém ganha dinheiro com imóveis. Existem pessoas que ganham fortunas. Existem negócios extraordinários no setor. Mas a verdade é que o mercado imobiliário não funciona tão bem quanto as pessoas acreditam. E, mais importante, ele distrai a maior parte dos investidores das verdadeiras oportunidades. Oportunidades que podem mudar vidas. Então, neste vídeo, vou compartilhar algo que pouca gente realmente entende, porque eu, mesmo tendo todos os recursos e todas as oportunidades do mundo, evitei o mercado imobiliário durante praticamente toda a minha carreira. Vou explicar por que esse tipo de investimento simplesmente não se encaixa na minha filosofia de construir riqueza. Uma filosofia baseada em simplicidade, previsibilidade, disciplina e retorno real, não em glamour ou tijolos. Também vou mostrar o que você pode fazer em vez disso se o seu objetivo for realmente ver o seu dinheiro crescer de maneira segura, consistente e sem ser engolido por dívidas, ilusão de patrimônio ou falsas promessas. Em outras palavras, este vídeo não é apenas sobre imóveis. É sobre a diferença entre parecer rico e se tornar verdadeiramente independente financeiramente. Vamos começar com uma história. Volte comigo para muito antes de Berkshire Hathaway. Muito antes das manchetes e das assembleias lotadas. Lá no início, quando eu ainda era apenas um jovem curioso vivendo em Omaha, eu fiz alguns dos meus primeiros investimentos imobiliários. Um dos mais marcantes, e que muitos não conhecem, foi a compra de uma fazenda na década de 1980. Essa fazenda ficava em Nebraska e eu a adquiri depois que o antigo proprietário enfrentou um período extremamente difícil, marcado pela crise agrícola que derrubou inúmeros produtores no país. Era uma época de juros altos, margens apertadas e famílias inteiras lutando para manter suas propriedades. E aqui está a parte interessante. Eu não sabia absolutamente nada sobre agricultura. Nada mesmo. Eu não sabia operar um trator, não tinha a menor ideia de como plantar milho, ou menos ainda poderia explicar qualquer coisa sobre fertilidade do solo ou manejo agrícola. Eu estava tão distante do mundo rural quanto alguém poderia estar. Mas havia algo que eu sabia fazer. Algo que, na minha visão, vale mais do que qualquer conhecimento técnico específico. Eu sabia ler números. Eu sabia olhar para os dados, para os retornos, para o fluxo de caixa, para a produtividade da terra e identificar valor onde outros viam apenas dificuldade. Foi isso, não máquinas, não habilidade com a lavoura, que me fez comprar aquela fazenda. Então, o que eu fiz foi extremamente simples. Simples demais para parecer inteligente, mas é exatamente por isso que funciona. Eu sentei, peguei uma folha de papel e olhei friamente para os números. Analisei o que aquela fazenda produzia ano após ano. Olhei para o custo de operação,
para a produtividade média, para o retorno esperado e fiz a pergunta mais importante que qualquer investidor deveria fazer antes de colocar dinheiro em qualquer coisa. Essa fazenda vai continuar produzindo milho e soja muito depois que eu me for? As pessoas ainda vão comer? A demanda por alimentos ainda vai existir daqui a 10, 20, 50 anos? E a resposta para todas essas perguntas foi um claro e absoluto sim. Não porque fosse uma aposta brilhante, mas porque era lógico. Então, eu comprei a fazenda. Eu ainda a possuo até hoje. Ela produz um fluxo constante e previsível de dinheiro ano após ano, sem alarde, sem grama, sem precisar da minha atenção diária. Mas aqui está o ponto que realmente importa. Eu não gasto tempo pensando nela. Eu não fico tentando adivinhar quanto vale a fazenda hoje, amanhã, na próxima semana. Eu não especulo sobre o preço da terra. Eu apenas deixo ela fazer o que ela sempre fez: produzir. A verdade é que esse investimento funcionou porque eu tratei aquela fazenda como um negócio de verdade, não como um bilhete de loteria. Eu olhei para a capacidade dela de gerar valor e não para o quanto ela poderia valer se o mercado subisse. E essa é a diferença fundamental entre investir e especular. Mas é exatamente aqui que está o problema e onde a maioria das pessoas tropeça feio quando o assunto é imóveis. Em vez de pensarem como empresários, elas agem como apostadores. Elas especulam, compram uma propriedade não porque ela gera fluxo de caixa, não porque ela se paga, não porque é um negócio sólido, mas simplesmente porque acreditam que o preço vai subir. Elas compram casas para revender rapidamente, entram em reformas apressadas, tomam dívidas gigantescas, tudo baseado em uma única esperança: que o amanhã será automaticamente mais generoso do que o hoje. E quando essa esperança não se concretiza, e muitas vezes não se concretiza, elas se machucam financeiramente, emocionalmente e às vezes por décadas. É por isso que eu digo, sem hesitação, que para a maioria das pessoas, o mercado imobiliário é um investimento ruim. Não porque imóveis sejam ruins por natureza, mas porque o mercado incentiva a mentalidade errada. Ele estimula a especulação, ele recompensa quem tenta adivinhar o futuro, não quem pensa como dono de um negócio real. E quando você joga um jogo baseado em adivinhação, mais cedo ou mais tarde, você perde. O mercado imobiliário exerce uma atração psicológica enorme nas pessoas. Ele apela para algo muito básico na natureza humana, a sensação de posse. As pessoas gostam de imóveis porque são tangíveis. Você pode tocar, pode caminhar dentro deles, pode tirar fotos e mostrar para os seus amigos. E, de alguma forma, isso faz com que muitos pensem que estão fazendo um grande negócio simplesmente porque conseguem ver o investimento. Uma ação, por outro lado, bem, para a maioria das pessoas, ela parece apenas um pedaço de papel. E, no mundo digital de hoje, nem isso. São apenas números piscando numa tela fria. Nada brilhante, nada concreto, nada que você possa abraçar. Já uma casa, um prédio, uma sala comercial, tudo isso parece real, sólido, indestrutível, parece seguro. Mas é aí que mora o perigo. Essa sensação pode ser uma armadilha muito cara. Quando algo parece seguro demais, as pessoas relaxam demais, subestimam riscos óbvios e, no caso dos imóveis, isso acontece em grande escala. Elas pegam mais dinheiro emprestado do que deveriam, se endividam por décadas para comprar propriedades que não retornam o esperado, ignoram custos que corroem silenciosamente qualquer lucro: reparos, manutenção, impostos, seguros, vacância, taxas, burocracia e, claro, toda a dor de cabeça que vem com gerenciamento. E talvez o pior de tudo, elas começam a se comparar com os outros. A competição silenciosa. O vizinho comprou 2 casas, o amigo comprou uma sala comercial, o primo comprou um terreno.
De repente, todo mundo quer provar que também está vencendo. E essa necessidade de status leva muita gente a cometer erros financeiros desastrosos. A tangibilidade do imóvel não o torna automaticamente um bom investimento. Ela apenas torna o erro mais confortável. Eu perdi a conta de quantas vezes alguém chegou para mim e disse: Warren, meu primo fez uma fortuna comprando casas baratas, reformando e vendendo por um preço maior. Por que eu não deveria fazer o mesmo? E eu sempre sorrio, porque já ouvi essa frase milhares de vezes. Talvez o primo deles realmente tenha ganhado dinheiro. Isso acontece. Mas o que as pessoas geralmente esquecem ou convenientemente deixam de fora é o contexto. Talvez ele tenha tido sorte com o ciclo do mercado. Talvez ele tenha comprado exatamente no meio de um boom imobiliário. Talvez tenha surfado uma onda que ninguém previu. Ou talvez ele simplesmente não contou sobre as 3 ou 4 propriedades onde perdeu dinheiro. As reformas que estouraram o orçamento, os meses de vacância, os empréstimos caros, os impostos, as dores de cabeça, as noites mal dormidas. A verdade é simples. Para cada história brilhante que você escuta sobre alguém ficando rico com imóveis, existem pelo menos 10 histórias de pessoas que tentaram o mesmo e acabaram lutando, estagnadas ou totalmente quebradas. É um jogo que depende tanto de timing, condições externas e sorte, que parece mais um cassino do que um investimento. Eu, pessoalmente, prefiro negócios onde o lucro não depende de adivinhar ciclos econômicos, prever juros ou torcer para que o mercado suba. Prefiro negócios onde a lógica é clara, a vantagem é sustentável e o retorno não depende da sorte. Negócios que funcionam em qualquer ano, em qualquer cenário, com ou sem boom. Aqui está algo que a maioria das pessoas simplesmente ignora quando decide colocar dinheiro em imóveis. É um conceito básico, mas poderoso o suficiente para separar um investidor comum de um grande investidor. Custo de oportunidade. Cada dólar que você coloca em algum lugar é um dólar que deixa de trabalhar em outro, e esse é um detalhe que muda tudo. Se você pega $10.000 e coloca em uma propriedade para aluguel, isso significa que esses mesmos $10.000 não podem ser investidos em um fundo de índice, não podem ser aplicados em uma empresa extraordinária como Apple, Coca-Cola ou qualquer outro negócio capaz de multiplicar capital ao longo das décadas. Esse dinheiro fica preso, imobilizado, limitado às possibilidades daquele imóvel específico. Por isso, a pergunta correta nunca é apenas: vou ganhar dinheiro com esta propriedade? Essa é a pergunta de quem está olhando apenas para o objeto e não para o sistema. A pergunta real, a pergunta que um investidor de verdade precisa fazer é: vou ganhar mais dinheiro aqui do que eu poderia ganhar em outro lugar? Este é o melhor uso possível do meu capital? É aí que a maioria tropeça, porque muitas vezes o imóvel até dá retorno, mas não dá o melhor retorno. Ao longo do tempo, o mercado imobiliário entregou retornos médios na faixa de 6 a 8% ao ano. Isso não é horrível, não é um desastre. Na verdade, para muitas pessoas parece até muito bom, mas tudo muda quando você compara esses números com o desempenho de algo realmente poderoso, o mercado de ações, especialmente o S&P 500. Historicamente, ele entregou algo próximo de 10% ao ano por longos períodos. E é aí que a mágica e também o perigo dos juros compostos aparece, porque essa diferença aparentemente pequena entre 7% e 10% não é pequena quando você olha 10, 20 ou 50 anos à frente. Ela é gigantesca. Veja um exemplo simples. Se você investe $10.000 no mercado de ações e obtém 10% ao ano, em 50 anos, aquele dinheiro se transforma em mais de $170.000. Mas se você aplicasse os mesmos $10.000 a 7% ao ano, algo mais próximo do retorno imobiliário, ao final do mesmo período, teria apenas cerca de $75.000. Essa diferença de quase $100.000 não veio de sorte, não veio de risco extremo, não veio de genialidade. Ela veio exclusivamente da taxa de retorno e do efeito brutal dos juros compostos ao longo do tempo.
E é isso que muita gente não vê. Quando você escolhe imóveis em vez de ações, muitas vezes você não está apenas escolhendo um investimento diferente, você está pagando um preço enorme. Esse preço chama-se custo de oportunidade. É por isso que eu digo repetidamente que, na comparação direta, o mercado imobiliário é um investimento ruim quando colocado lado a lado com negócios. Negócios inovam, criam produtos, expandem mercados, reinvestem lucros, crescem e se compõem. Imóveis simplesmente ficam parados. A casa não acorda de manhã e decide ganhar mais dinheiro. Tudo que ela faz é coletar aluguel, enquanto você paga impostos, manutenção, taxas e o tempo que ela exige. E é exatamente por isso que o capital inteligente sempre busca empresas antes de buscar tijolos. Outro problema sério com imóveis é a liquidez, ou melhor, a falta dela. Imagine que você possui uma casa e de repente precisa de dinheiro. O que você faz? Você não pode vender um quarto, não pode vender metade da sala, não pode pegar a cozinha, colocar num caminhão e transformar em caixa. Com imóveis, tudo é ou tudo ou nada. Você precisa vender a propriedade inteira, um processo lento, burocrático, emocionalmente desgastante, ou então pedir dinheiro emprestado usando esse imóvel como garantia. E nesse caso, você não está resolvendo um problema, você está adicionando dívida, juros e risco à sua vida. Ações, por outro lado, são completamente diferentes. Elas dão ao investidor algo que eu valorizo profundamente: flexibilidade. Você pode vender exatamente quanto precisa, uma parte pequena, uma parte grande, em minutos, a qualquer hora durante o pregão. Essa flexibilidade não é um detalhe técnico, ela é uma ferramenta de sobrevivência. Ela lhe dá liberdade. E não estamos falando apenas de emergências, estamos falando de oportunidades, a verdadeira porta para a criação de riqueza. Se o mercado despenca de repente e uma empresa maravilhosa cai pela metade do preço, você pode agir imediatamente, pode comprar naquele exato momento, sem pedir permissão, sem negociar com corretores, sem esperar meses para converter patrimônio em dinheiro. Mas se todo o seu dinheiro estiver preso em imóveis, você está preso junto com ele. Você não se move, não reage, não aproveita a chance. E no mundo dos investimentos, velocidade e flexibilidade são vantagens enormes. Vantagens que fazem a diferença entre multiplicar patrimônio e simplesmente assistir oportunidades passarem diante de você. O mercado imobiliário, por mais sólido que pareça, simplesmente não oferece essa agilidade. E sem agilidade, você joga com uma desvantagem permanente. Deixe-me dizer outra verdade, uma que muita gente prefere ignorar. Imóveis exigem gerenciamento, e a maioria das pessoas subestima, e muito, o quanto isso pesa. Você pode comprar uma casa bonita, colocar alguém para morar nela e imaginar que dali em diante o dinheiro simplesmente vai pingar na sua conta todos os meses. Mas a realidade é bem diferente. Inquilinos deixam de pagar aluguel, cano estoura no meio da noite, telhado começa a vazar no pior momento possível, o imposto predial sobe ano após ano, o governo local muda regras de zoneamento e, de repente, o que era permitido ontem não é mais permitido hoje. E cada uma dessas coisas, cada problema, cada reforma, cada taxa extra, corrói seus retornos, devora a sua margem e transforma aquele investimento perfeito em uma fonte constante de dor de cabeça. Agora, claro, alguém pode dizer: ah, mas é só contratar um gerente de propriedade. Sim, você pode, mas isso custa dinheiro, muitas vezes 8%. 10% ou até mais do valor do aluguel. E quando essa fatia sai do seu bolso, aquela renda que parecia tão passiva deixa de ser passiva. Ela se torna um negócio que você financia, não um negócio que financia você. Já o mercado imobiliário, por outro lado, costuma entregar retornos na faixa de 6% a 8%. E pode parecer que essa diferença de alguns pontos percentuais não significa muito, mas quando você estende essa diferença por décadas, 20, 30, 40 anos, ela se torna um abismo. É a diferença entre viver confortavelmente e construir uma fortuna. Agora, deixe-me mostrar por que isso importa tanto. Digamos que você invista $100 mil. Parece um número razoável, certo? Se esse dinheiro render 10% ao ano durante 40 anos, você não termina com um pouco mais. Você termina com cerca de $4,5 milhões. Mas se render apenas 7% ao ano, apenas 3 pontinhos percentuais
faz a menos, no final desses mesmos 40 anos, você terá em torno de 1,5 milhão de dólares. Pense nisso. A mesma quantia investida, pelo mesmo tempo, com a mesma pessoa, gera uma diferença de 3 milhões de dólares. Essa diferença não vem de trabalhar mais, arriscar mais ou ter sorte. Ela vem simplesmente do poder dos juros compostos atuando em um ritmo diferente. É por isso que eu prefiro ser dono de um pedaço da Coca-Cola, uma empresa que década após década vende bilhões de bebidas para pessoas no mundo inteiro, do que ser proprietário de uma casa de aluguel que paga o mesmo valor mês após mês, engessada, limitada, incapaz de compor de verdade. A Coca-Cola reinveste lucros, expande mercados, cria novos produtos, distribui dividendos, cresce com a população e com o consumo. Uma casa apenas fica ali, parada, estática e, muitas vezes, cara de manter. É por isso que alguns pontos percentuais fazem mais diferença do que a maioria das pessoas imagina. Eles não apenas mudam a sua rentabilidade, eles mudam a sua vida inteira ao longo das décadas. Outra questão, e essa quase ninguém fala, são os custos ocultos no mercado imobiliário. No papel, tudo parece uma maravilha. Você olha para sua casa e pensa, comprei por 200 mil, hoje vale 400 mil. Dobrei meu dinheiro. Mas será que dobrou mesmo? Vamos olhar com honestidade. Ao longo desses anos, você pagou impostos prediais e eles nunca diminuem. Você consertou o telhado depois de uma tempestade, substituiu o aquecedor quando ele parou de funcionar no meio do inverno, refez a pintura, investiu em paisagismo, pagou seguros cada vez mais caros e, se financiou a casa, pagou juros por décadas. Todas essas despesas, silenciosas e inevitáveis, corroem seus ganhos reais. Elas comem a rentabilidade que parecia tão bonita no papel. Agora compare isso com ações. Quando você é acionista da Apple, você não precisa substituir o telhado da Apple, não precisa cortar a grama no campus do Google, nem pintar o escritório da Coca-Cola. Você não paga manutenção, você não paga seguro, você não paga imposto predial. A empresa reinveste o próprio capital, melhora seus produtos, expande seu alcance e aumenta seu valor. Tudo isso sem exigir um único centavo extra de você. Você só precisa sentar, ser paciente e deixar os juros compostos fazerem aquilo que fazem de melhor. O grande problema do mercado imobiliário é que ele disfarça seus retornos ao ignorar seus custos reais. Já as ações não têm esse truque. Elas mostram exatamente o que você ganhou, limpo, direto, sem maquiagem. E é por isso que, na prática, o mercado imobiliário decepciona tantos investidores. Ele promete simplicidade, mas entrega uma lista interminável de despesas escondidas. Uma das grandes razões pelas quais o mercado imobiliário continua tão popular não é matemática, não é retorno, não é lógica, é psicologia. As pessoas querem, acima de tudo, sentir-se seguras. E uma casa com paredes, telhado, janelas, um terreno que você pode pisar, passa exatamente essa sensação. Você pode tocar, você pode ver, você pode morar dentro dela. Diferente de um certificado de ações que parece abstrato, distante, quase invisível. Mas aqui está o problema. Sentir-se seguro e ser seguro são duas coisas completamente diferentes. Ao longo da minha vida, eu vi inúmeras pessoas perderem absolutamente tudo no mercado imobiliário porque confundiram tangibilidade com segurança. Achavam que, por poderem encostar a mão em um tijolo, isso significava que aquele investimento era imune a riscos. Mas o mercado, e essa é uma lição dura, não se importa com quantos tijolos você empilha, não se importa se a parede é grossa, se o acabamento é bonito ou se a construção parece eterna. Se a demanda cai, os preços caem. Ponto final. E quando os preços caem, muitos descobrem, tarde demais, que aquele ativo sólido não era tão sólido assim. A verdadeira segurança não vem de possuir algo físico. A verdadeira segurança vem de compreender profundamente aquilo em que você está investindo, pagar um preço sensato e ter disciplina para manter seu investimento a longo prazo, mesmo quando o mercado oscila. E é exatamente por isso que, ao longo da minha carreira, eu sempre preferi negócios, empresas reais, com lucros reais, com vantagens competitivas reais, em vez de imóveis. Porque negócios podem crescer, adaptar-se, inovar, conquistar mercados, enquanto um prédio, por mais bonito que seja, nunca fará mais do que ficar parado no mesmo lugar. Agora, de vez em quando alguém me pergunta, Warren, e o mercado imobiliário comercial? E os prédios de escritórios, os centros comerciais, os shoppings? Certamente estes ainda são ótimos investimentos, não são? Bem, antes de responder, vamos fazer o que sempre faço: olhar para o mundo real,
não para as emoções ou para a tradição. O que está acontecendo hoje? O varejo está migrando cada vez mais rápido para um ambiente online. O consumidor moderno prefere comprar com um clique. Ele quer conveniência, entrega rápida, preços baixos, e isso não combina muito bem com centros comerciais gigantescos, cheios de lojas vazias. E o que está acontecendo com os escritórios? Estamos vivendo uma revolução silenciosa. O trabalho remoto mudou as regras do jogo. Empresas inteiras perceberam que não precisam mais de andares e andares de salas, salas de reunião, cubículos e recepções. Elas podem operar de qualquer lugar. Muitas estão diminuindo espaços, outras estão eliminando completamente escritórios tradicionais. O que isso significa? Significa que centros comerciais e torres corporativas não são mais os pilares de estabilidade que foram por décadas. Eles não são tão confiáveis quanto costumavam ser, e o mercado sabe disso. Agora, compare isso com empresas como Amazon, Microsoft, Google. Essas companhias não estão encolhendo. Elas estão redefinindo o futuro, dominando o comércio, a computação em nuvem, a inteligência artificial, a infraestrutura da economia digital. Então, deixe-me fazer uma pergunta simples. Qual você acha que tem um futuro mais brilhante? O prédio de escritórios que a Amazon aluga ou a Amazon em si? Porque, sinceramente, para mim essa resposta é óbvia. Eu escolherei a empresa todas as vezes. Agora, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que ninguém jamais deve colocar um centavo no mercado imobiliário. Existem exceções e elas podem ser bastante lucrativas. Se você realmente conhece o seu mercado local, se entende a dinâmica da região, se compra uma propriedade por um preço justo, se está disposto a mantê-la por décadas e, principalmente, se a administra como um negócio de verdade e não como uma aposta, então sim, você pode ganhar dinheiro com imóveis. Isso é possível? O problema é que a maioria das pessoas não faz nada disso. A maioria não compra com lógica, compra com emoção, não compra com números, compra com influência social. A maioria simplesmente persegue tendências. Compra porque os preços estão subindo, porque o vizinho ficou rico da noite para o dia, porque um amigo disse que é o investimento do momento. E da mesma forma, vende ou entra em pânico no exato momento em que os preços começam a cair. Isso que elas chamam de investir não é investir, é jogar, é apostar, é reagir ao humor do mercado como quem reage a um giro de uma roleta. E eu, sinceramente, não jogo com o meu futuro, não jogo com o meu patrimônio e muito menos com a minha paz de espírito. Então, o que você deve fazer em vez de perseguir imóveis como se fossem a única porta para a riqueza? Primeiro, invista em fundos de índice amplos. Eles oferecem algo que nenhum prédio, nenhum terreno e nenhuma casa pode oferecer: a propriedade simultânea de milhares de negócios produtivos ao redor do mundo. São simples, têm custo baixíssimo, não exigem que você adivinhe nada e possuem um histórico impecável de resultados ao longo das décadas. Você literalmente se torna dono de uma fração da economia. Segundo, se você realmente quiser escolher ações individuais, então concentre-se no que realmente importa. Procure empresas que possuam vantagens competitivas duráveis, aquilo que eu chamo de moat ou fosso econômico. Negócios geridos por pessoas competentes, honestas e com visão de longo prazo. E claro, compre apenas quando o preço fizer sentido. Essa fórmula pode parecer simples demais, mas foi exatamente essa disciplina que guiou toda a minha vida como investidor. Terceiro, e talvez o mais importante de todos, invista em você mesmo. Invista nas suas habilidades, na sua capacidade de pensar de forma independente, no seu conhecimento, na sua educação, porque o melhor ativo que você vai ter ao longo da vida não é uma ação, não é uma empresa e, certamente, não é um pedaço de terra. É você. E o retorno que vem de aprimorar a sua mente supera qualquer coisa que o mercado imobiliário poderia oferecer. Deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. Eu não passei a maior parte da minha vida evitando o mercado imobiliário porque achava que ele era um investimento ruim ou porque não funcionava para ninguém. Não, eu o evitei por uma razão muito mais simples e racional. Ele simplesmente não me oferecia
oferecia as mesmas oportunidades que eu encontrava no mundo dos negócios. Eu podia estudar empresas em profundidade, eu podia analisar sua economia interna, compreender seus motores de crescimento, avaliar suas vantagens competitivas e, principalmente, projetar seu futuro com uma precisão muito maior. E quando encontrava um negócio excelente sendo vendido por um preço atraente, eu podia comprá-lo e deixar que ele multiplicasse o meu capital. O mercado imobiliário, por outro lado, oferecia menos assimetria, menos oportunidades realmente extraordinárias e muito mais dores de cabeça. Ele exigia tempo, energia, burocracia, manutenção, gestão de pessoas e, ao final, entregava retornos que, na maioria dos casos, eram simplesmente inferiores aos retornos que eu conseguia com empresas excepcionais. Essa é a razão pela qual a Berkshire Hathaway hoje possui dezenas de negócios fantásticos, empresas líderes, marcas sólidas, operações gigantescas, mas possui pouquíssimos imóveis. Não porque imóveis sejam ruins, mas porque negócios são melhores. Então, o que tudo isso significa para você? Significa que, se você está apenas começando a sua jornada financeira, precisa resistir à pressão, e ela é grande, de comprar imóveis só porque todo mundo insiste que esse é o caminho certo. A maioria segue essa rota não por análise, mas por hábito, por tradição ou pelo simples medo de ficar para trás. Mas antes de entrar em qualquer investimento, faça a pergunta que realmente importa. Qual é o meu objetivo? Se o seu objetivo é construir riqueza de verdade, não aparência, não prestígio social, não uma sensação temporária de segurança, então você deve escolher um investimento que se capitaliza mais rápido, com o menor risco e a maior flexibilidade possível. E para a grande maioria das pessoas, esse investimento não é o mercado imobiliário. Por mais popular e emocionalmente confortável que seja comprar um imóvel, ele raramente oferece o melhor retorno ajustado ao risco. Ele prende capital, exige manutenção, traz custos ocultos e oferece pouca escalabilidade. Para a maioria das pessoas, o caminho mais eficiente, inteligente e consistente é investir em negócios, seja comprando ações diretamente, seja através de fundos de índice que representam centenas de empresas trabalhando para você todos os dias. Diferente de um imóvel que apenas ocupa espaço, negócios crescem, inovam, geram lucro, reinvestem e compõem seu retorno ao longo do tempo. Essa é a engenharia real da riqueza. Eu vou terminar com esta história, porque ela resume décadas de decisões, acertos, erros e lições que me acompanharam ao longo da vida. Anos atrás, eu tive oportunidades para investir em praticamente tudo que você possa imaginar. Ouro brilhante guardado em cofres, imóveis luxuosos espalhados pelo país, colecionáveis raros, obras de arte, objetos que muitos consideram investimentos alternativos. Eu vi de tudo e, ainda assim, sempre voltei ao mesmo princípio básico, o princípio que guiou cada decisão importante que tomei. Esse ativo produz algo de valor, porque isso é o que realmente importa. Uma fazenda produz colheitas, alimento, riqueza real. Um negócio produz bens, serviços, ideias, empregos, produz valor para o mundo e retorno para o investidor. Imóveis podem produzir aluguel, claro, alguns produzem e produzem bem, mas o que vejo com frequência é algo completamente diferente. Pessoas comprando imóveis apenas porque acreditam que vai subir, não porque produz dinheiro, não porque gera valor, mas porque elas estão apostando no humor do mercado. Isso não é investimento, isso é especulação. E especular com o próprio futuro é uma das maneiras mais rápidas de colocar o dinheiro e a tranquilidade em risco. Se existe um conselho que posso deixar aqui, é este: não especule com sua vida financeira. Não aposte no que você acha que o mercado pode fazer. Invista no que realmente produz. Invista no que cria valor. Invista no que cresce porque trabalha, não porque você torce para que suba. Então, o mercado imobiliário é sempre ruim? Claro que não. Existem situações
situações em que ele funciona muito bem. Existem pessoas que têm sucesso com imóveis, e eu não tiro isso de ninguém, mas a pergunta certa não é funciona, e sim funciona melhor do que outras opções? E para a maioria esmagadora dos investidores, a resposta é um sonoro não. O mercado imobiliário é na prática muito pior do que as pessoas imaginam. Ele amarra seu capital por décadas. Ele vem carregado de custos ocultos, impostos, manutenção, reformas, vacância, desgaste, risco de inadimplência. Ele seduz você a ficar olhando preços o tempo todo, a tentar prever ciclos, a se comportar como um especulador em vez de um investidor. E o pior de tudo, ao longo de longos períodos, ele simplesmente não acompanha o desempenho de negócios produtivos, bem administrados e com capacidade de multiplicar capital. Se o seu objetivo é construir riqueza de verdade, riqueza duradoura, sólida, que cresce enquanto você dorme, então o caminho não está em perseguir a ideia romântica de segurança em tijolos e argamassa. A fórmula é mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Possua ótimos negócios, compre empresas de qualidade a preços justos, mantenha essas participações por muito tempo. É assim que fortunas reais são construídas, não correndo atrás de propriedades que parecem seguras, mas investindo em ativos que produzem, que geram lucro, valor e crescimento contínuo. Em outras palavras, não invista no que apenas existe, invista no que trabalha. Se o que eu compartilhei hoje trouxe algum valor para você, deixe-me convidá-lo a dar o próximo passo. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu realmente quero saber, você já foi tentado a investir em imóveis? Já se sentiu atraído pela promessa de renda fácil, valorização garantida ou aquele famoso não tem como dar errado? Compartilhe sua experiência. A sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para evitar um erro caro ou até para fazer uma escolha melhor. E antes de encerrarmos, quero deixá-lo com um pensamento simples, mas poderoso. Investir não é sobre emoção. Investir não é sobre empolgação e muito menos sobre seguir tendências brilhantes ou promessas exageradas. Investir é sobre construir riqueza de forma silenciosa, segura e contínua. Muitas vezes sem glamour, sem estardalhaço e sem grandes viradas dramáticas. O mercado imobiliário pode parecer emocionante, pode parecer uma aventura, mas a emoção é exatamente onde as pessoas mais se machucam financeiramente. Se você se mantiver ancorado na paciência, na disciplina e em ativos realmente produtivos, não em especulação, não em ilusões, você ficará bem. Na verdade, ficará melhor do que bem. Você estará no caminho certo para a verdadeira independência financeira.